Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de todos aqueles que nos estão ouvindo através desta comunicação virtual. Formam-nos votos de muita paz, especialmente pelo significado das turbulências que nos envolvem a todos no planeta em modificação. A data de hoje é muito significativa do ponto de vista histórico, principalmente quando diz respeito aos direitos humanos, ao respeito pelos humanos direitos, quando consideramos o sentido da vida e, acima de tudo, quando temos um conceito a respeito de Deus, da sua magnanimidade e, especialmente, do inevitável processo de evolução, a fim de podermos atingir a meta que é o aperfeiçoamento moral de cada um de nós. Mais ou menos há 448 anos, Paris viveu um momento que assinalou na história da humanidade como sendo um dos mais graves. Era agosto. Mas a tragédia que teve lugar nessa ocasião já vinha sendo urdida desde muito antes, quando a Espanha se separou da Holanda e, naturalmente, a situação política entre espanhóis, holandeses e franceses fez-se necessária para uma reparação de profundidade. O rei da Espanha pediu ajuda de Catarina de Médicis para poder destruir os ideais de natureza do seu adversário, principalmente porque os holandeses eram protestantes, os espanhóis e os franceses eram católicos. E a história nos narra que a extraordinária viúva, que deixou memoráveis traços na história do pensamento universal, sentiu-se tão fascinada que começou a estabelecer um programa de desforço contra os protestantes. E a ocasião fez-se muito própria quando, naquele mês de agosto, ela preparou o consórcio da sua filha, mais tarde conhecida como a Rainha Margot, a interessantíssima jovem Margarida. E esta Margarida foi solicitada para o matrimônio por Henrique de Navarra. Era uma forma de unir, de alguma forma, o pensamento do aspecto latino da Península Ibérica com a grande tradição da França. Henrique de Navarra era huguenote e, naturalmente, a sua futura esposa, Margarida, era católica. E a mãe desejava uma oportunidade para desforçar-se dos huguenotes. Era uma questão política, mascarada de um conceito religioso, objetivando, sobretudo, a dominação da França sobre a Holanda em um maravilhoso pacto de união com a Espanha. Narram os melhores historiadores que reinava então, nesse momento, Carlos IX, o filho de Catarina de Médicis, a esposa de Francisco II, que morrera, mas ela não se tornara rainha, porque o seu filho, Francisco, assumiu o trono da França. E com a desencarnação deste, depois que ela foi regente por 3 anos, veio tomar o lugar este jovem que deixaria também marcas muito dolorosas na história do povo gaulês.
Os trâmites, as lutas, as batalhas sangrentas estavam no auge. Havia uma jovem senhora, a Duquesa de Nemours, que se destacara pela glória da tradição da sua família Guise. E a Duquesa de Nemours era mãe de um grande sacerdote, também conde, o Duque e o Conde de Nemours, e estabeleceram como necessária a destruição dos protestantes. Catarina tinha dúvidas, e ao casamento de Margot foram atraídos os franceses de origem protestante para ficar em Paris, que seria uma oportunidade maravilhosa para decretar a destruição das suas vidas. E depois da pompa matrimonial na grande catedral, as famílias recolheram-se aos seus palácios. E Margarida de Navarra, a filha dessa mulher audaz e grandiosa, Catarina, escreverá no seu diário. Estava deitada e, de repente, entram homens gritando: navarros, navarros, traziam as armas de destruição. Ela não sabia daquela negociação bárbara de destruição de vidas. Ela foi utilizada, aliás, mais de uma vez negociada, para os interesses da mãe que ela temia, como tem ocasião de confessar nas suas memórias. E ela agora está nas mãos de alguém de Navarra, sendo católica, mas sendo esposa do rei de Navarra, Henrique, e a tragédia é repassada a ela como sendo a grande noite. Tudo havia começado a partir das 22 horas. E coloque o sigiloso, a marquesa duquesa de Nemours solicitava a Catarina que aquele era um dia extraordinário. Paris nunca tivera tanto protestante dentro dos seus muros. Que ela levasse o documento ao filho para que ele somente colocasse o selo e assinasse, autorizando a matança. Havia uma certa diferença de natureza política entre Catarina e o nobre almirante francês, que, aliás, esteve também aqui no Brasil, e que seria vítima da grande tragédia nessa noite de 23 para 24 daquele agosto sangrento. As notícias eram desencontradas. E mais ou menos às 23 horas, Catarina cede à insistência da duquesa de Nemours e vai ao filho, levando o documento para que ele assine. Ele era sujeito a certos delírios. A família, aliás, trazia uma herança genética bem peculiar. Problemas na coluna, nos pés, traços de degenerescência, como era muito comum nas cortes europeias da época, por causa dos casamentos entre familiares, perturbando a descendência geneticamente. E então, quando ele foi obrigado pela mãe a assinar, ele a respeitava muitíssimo. Ele disse que não apenas se matariam os huguenotes, mas que matariam a todos. E teve um susto de desespero e assinou. Então, Catarina, com o papel, entrega à duquesa de Nemours, que havia feito um conciliábulo com o sacerdote da igreja defronte dos fundos do palácio, hoje o Louvre. Ela havia combinado que, na hora que o rei assinasse, ela levantaria um castiçal com uma vela acesa e daria o sinal para que a igreja de São Pedro de L'Auxerrois batesse os sinos e começasse a matança. Então ela atravessa o palácio imenso, com castiçal de prata, uma vela acesa, e chega à janela final do atual Louvre e movimenta a vela. Então o sacerdote, fanático, e sem o sentido de vida, badala os sinos,
da linda e graciosa igreja de São Pedro de L'Auxerrois e começa a matança. A matança é cruel. Daquela noite e até o amanhecer foram assassinadas aproximadamente 3.000 pessoas. Estamos em 1572. As populações das cidades não eram muito volumosas. E 3.000 protestantes foram assassinados covardemente pelo crime de pertencerem à visão de Cristo sob uma nova ótica. Os cadáveres eram atirados ao Sena, sem nenhuma compaixão, mesmo aqueles que ainda estavam vivos e morriam afogados. Margarida, que passará a história como uma pobre rainha devassa, porque depois que ela percebeu que era objeto das paixões políticas da sua mãe e da corte, inclusive de seu irmão Carlos IX, ela opta por ter o marido preso pelo fato de ser de Navarra. E ela se entrega ao deboche, à perda da dignidade como afronta à coroa. Uma jovem que era neta de reis, era filha de reis, era rainha em uma família de reis e se entrega a uma vida iníqua de manifestações mais bastardas para chocar, para ferir e, ao degradar-se, perde a oportunidade de ser rainha da França. Ela se torna rainha de Navarra e escreve com muita dor no seu diário que era odiada em Navarra, porque ela era católica, e era odiada na França, sua pátria, que se havia casado com o huguenote. Essa noite fatídica continuará até o período de Richelieu, continuará dolorosa, lamentável, até 1815, quando numa pequena cidade da França, já no período napoleônico, são assassinados 15.000 protestantes por um certo Trestelon de natureza católica para agradar a Igreja de Roma, com a qual Napoleão Bonaparte, em 1802, 12, 13 anos antes, firmara uma concordata. E a França, depois deste banho de sangue, experimentou os mais tormentosos lances da vida política, social e humanitária. A divindade havia escolhido Paris para que ali nascesse a doutrina dos espíritos. E por quê? Porque havia uma tradição que na Cidade Luz, no século XIX, as ideias nasciam pela manhã, e envelheciam ao meio-dia e morriam ao entardecer. Havia também uma manifestação popular que dizia: melhor ser vaiado em Paris e no mundo inteiro ignorado do que ser aplaudido em todo o mundo e em Paris desconsiderado. É dessa Paris, um pouco antes de 1815, que nascerá no dia 3 de outubro de 1804, um pouco antes de Napoleão Bonaparte tornar-se imperador, o gênio da cristandade terrestre, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Napoleão foi tornado imperador 2 meses após, no dia 2 de dezembro do mesmo 1804. A glória deste imperador foi também uma afronta à Igreja, porque o Papa Pio VII havia sido convidado para coroar o novo imperador da França. E no momento, Napoleão, que tinha certas reservas à religião dominante, arrebatou-lhe das mãos a coroa, autocingiu-se e, dirigindo-se a Josefina, colocou-lhe na cabeça a coroa de imperatriz.
A situação era muito lamentável, porque o Vaticano reagiu e ele, para mostrar o seu poder, mandou prender o Papa no castelo de Fontainebleau, relativamente perto de Paris, onde o manteve até mais tarde entregá-lo à cidade do Vaticano. A humanidade tem sido sempre vítima das fantasias, da loucura do poder, das desídias, interferindo nos divinos planos de Deus, a benefício do planeta terrestre e de todas as criaturas. O lamentável é que o jovem Denis Arrivaio vai estudar em Yverdun, uma cidade suíça, onde o eminente mestre Pestalozzi estava lançando os planos da escola nova, a nova educação. Dizia-se pedagogicamente que a criança era um adulto em miniatura e, através da história, a criança nunca valeu muito. Era deixada nas ruas ao abandono muito pior do que hoje. Os miseráveis de Londres, de Paris, das grandes cidades, essas crianças órfãs e esfarrapadas constituíam verdadeiras legiões de miseráveis, de ladrões, de pervertidos. E Pestalozzi, recolhendo do seu próprio lar as crianças modestas da sua cidade, começa a criar o seu instituto. E mais tarde um grande amigo e nobre oferece-lhe o castelo, que ainda hoje se encontra na cidade e é um grande monumento à educação. Nasce a escola nova. A criança não é um adulto em miniatura, é o ser em formação. O seu cérebro, segundo o mestre, é uma folha de papel em branco, da qual os atos dos adultos, a começar pelos pais e a mãe gestante, nos quais esses papéis em branco vão sendo preenchidos com aquilo que vai formar o inconsciente individual da criança que se tornará adulto. E de tal forma Pestalozzi os amou que os trouxe para dentro de casa sem lhes dar a conotação de orfanato. E quando mais tarde ele ganhou o castelo de Yverdun, colocado no centro da cidade, como a bandeira gloriosa do poder da época, então, jovens do mundo inteiro, principalmente da Europa, da Nova América e talvez de algum país da Ásia ou da América do Sul, foi estudar com o eminente mestre. E ele construiu uma vida extraordinária para a educação. E entre os seus alunos, o menino Hippolyte Léon Denis Arrivaio, com 9 anos de idade, foi levado pela sua mãe, desde a cidade de Lyon, na França, até Yverdun, na Suíça, e o entregou ao eminente mestre. A mim me fascina esses desígnios da divindade, porque o jovem deveria aprender a Bíblia, lida pelo ensino de Pestalozzi, Bíblia que ele compulsou e se encontra aberta até hoje, sobre o seu birro, na página que ele estava lendo quando desencarnou. E foi ali que o menino Denis Arrivaio aprendeu a amar a Deus, trazendo a herança católica da sua família de Lyon. E mais tarde, aos 15 anos, para revelar a inteligência grandiosa de que é objeto, Pestalozzi é convidado a ir a Paris para apresentar o seu método na educação e nomeia como substituto Denis Arrivaio, um adolescente de 15 anos que se torna mestre dos seus colegas, diretor do ensino no imenso castelo, onde já estivemos muitas vezes recordando o eminente estudante. E logo depois ele conclui os cursos e vai agora a Paris. Vai a Paris para implantar
o método pestalozziano, no Instituto des Arts. O Instituto fracassa. E na Rua de Sèvres, número 5, já não tem mais o edifício, mas eu tive a subida honra de fotografá-lo com a doutora Terezinha Ré, por volta de 1967, antes que o edifício antigo fosse demolido e no seu lugar fosse erguido um arranha-céu. Ali nós podemos imaginar as crianças saltando o batente do velho portão e subindo para o primeiro piso, onde residia o insigne professor. O professor Rivaio, como era conhecido, havia apresentado um método pedagógico para o vestibular da Sorbonne. Havia publicado uma gramática a respeito da conjugação dos verbos irregulares da língua francesa. Digamos de passagem, os mais irregulares verbos que existem são os verbos franceses. Ele também havia escrito poemas, e ao se casar com Amélie, Gabrielle Boudet, a grande poetisa, que recebeu uma condecoração por um livro que apresentou, Contos Primaveris. Miniaturista, pintora, de refinada educação. Este casal, preparado pela divindade para trazer à França a experiência da imortalidade da alma e a crença em Deus, profundamente abalada desde o século XVII, quando a religião foi obrigada a separar-se da ciência, nas vozes dos grandes pensadores. E exatamente naquele momento em que o materialismo dialético estava ganhando campo e o positivismo, a obra grandiosa deste pensador emérito, estava conquistando as academias. Vão surgir os fenômenos de l'étable tournante, as mesas falantes que se movimentam sem contato humano. Quase todos nós conhecemos essa história fascinante, que é a história do Espiritismo. E o professor Rivaio recebe convite de um amigo, porque ele era magnetizador. Ele havia experimentado uma cura extraordinária da vista através de uma sensitiva que prognosticou a sua cura, porque Deus necessitaria dos seus olhos para a missão que ele estava destinada, apesar dos grandes médicos da Universidade de La Salpêtrière o haverem desenganado. E então, através dessa grande sensitiva, ele recupera a vista. E um amigo lhe diz, a respeito desses fenômenos peculiares que estão abalando a cultura da Europa, e ele sorri. E com o seu sentido apurado, diz, desculpe, mas eu não posso acreditar que uma mesa destituída de nervos e de cérebro possa pensar, até quando me provem do contrário. Já revelava o caráter científico de alguém que não nega pelo ato de negar e que não afirma por causa da tradição. Era necessário demonstrar-lhe a legitimidade. E mais tarde, um outro amigo muito querido convida-o e ele vai assistir na última terça-feira de maio de 1855, na residência de Madame Pleine-Maison, um daqueles salões fantásticos, dos saraus, das glórias culturais, em que os artistas, os filósofos falam para a nobreza e a plebe da rua ou das janelas acompanham os debates grandiosos da cultura de Paris, cidade-luz. No dia 18 de abril de 1857, no sábado, entre 10 horas e meio-dia, aparece na livraria Danty, uma das melhores de Paris, na Galeria d'Orléans, no Palácio Real,
que é um dos lugares mais belos da capital francesa, aparece o Livro dos Espíritos. Nasceu o Espiritismo. São 500 e poucas perguntas. O pequeno livro brilha sobre um forro de veludo verde. Está solitário naquela vitrine e se torna um sucesso de livraria. O professor Rivaio sai da sua residência na Rua dos Mártires e caminha aproximadamente 4 quilômetros para saber da família do seu grande amigo, que havia publicado o livro e desencarnara antes, se a obra havia chegado do interior, na gráfica onde foi impresso. E a alegria com que ele vê e ouve da senhora viúva o livro e a notícia de que ela e o filho que herdaram a livraria e a impressora deram primazia a esta obra que inaugura uma era nova para o pensamento. Nasce o Espiritismo e a cultura francesa recebe-o com indiferença. O Livro dos Espíritos. 3 adversários levantam-se para poder profligá-lo. Primeiro, os intelectuais. É muito fácil negar. E eu me recordo de Frederico Nietzsche, que diz que toda ideia nova deve passar por 3 fases. Primeiro, ela é negada. Negada pela comodidade das criaturas. Porque aceitar uma ideia nova é realizar uma revolução interior, modificar a sua estrutura de pensar, o seu comportamento, adotar novos hábitos, novos costumes. E então se combate. É muito melhor, sem a conhecer. E foi combatida tenazmente pelas universidades de La Salpêtrière, de La Sorbonne, pelos jornais da época, que faziam muita blague, que faziam muita caricatura zombeteira. E o insigne mestre, professor Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, por uma questão muito simples. Ele estava certo dia conversando com o espírito de verdade, através de uma jovem médium. Todas as médiuns eram muito jovens, de 15 anos de idade. E, de repente, ela, no transe profundo, aponta-lhe o dedo e diz: Rivaio, o martelo, ou melhor, o machado, está no tronco da velha árvore, que deve ser decepada para que nasça a era nova. A ti, Denizar, cabe esta tarefa. Ele espanta-se e pergunta: mas como a mim? Se eu errar, outro te substituirá, porque os desígnios de Deus não dependem apenas de um homem. Ele aceita o desafio. E logo depois, numa outra oportunidade, conversando com a médium, esta lhe diz que ele é muito conhecido. E o espírito que se comunica pela psicofonia chama-o com ternura de amigo. Se tu queres saber, o meu nome é Zéfiro. Zéfiro, essa brisa doce do amanhecer, este vento cálido do entardecer. Zéfiro, que vem do grego. Nós fomos amigos aqui mesmo, nesta querida França, antes de ela ser chamada França. Ela era chamada pelos latinos, pelos romanos, Lugudunum. Então, nesta bela Lugudunum, onde nós formávamos a nossa gleba, éramos adoradores de um Deus único, acreditávamos na reencarnação, éramos vegetarianos e sabíamos da comunicação dos espíritos. Tu eras um sacerdote de nome Allan Kardec. Tu estiveste presente pelo período que Júlio César invadiu Lugdunum
e das lutas de Vercingetorix, que ficaram gravadas nas páginas da história da humanidade. A ele lhe pareceu tão bela a narração, folclórica, lendária, ou mítica, ou verdadeira, que ao apresentar o livro, ele raciocinou. Eu sou um homem famoso. Já publiquei muitos livros. Tenho leitores em toda parte da França. Se eu colocar o meu nome, muita gente vai ler o livro por causa do meu nome. Eu vou colocar o pseudônimo, o nome desconhecido. Quem ler o livro não sabe quem é o autor e gostará ou não do livro pelo seu conteúdo. Aí afirmou Allan Kardec. Desculpe. E de maneira brilhante, esse conteúdo fantástico, de uma lógica irreversível, fascinou a humanidade até hoje, que não se pôde demonstrar com a evolução da química, da física, da astrofísica, da biologia, das ciências naturais, que houve qualquer engano, qualquer tentativa de fazer-se uma revisão da obra filosófica. Peço licença, é um atrevimento. Porque ele a elaborou, não é dele a obra, graças a algumas centenas de espíritos que lhe mandaram mensagens do mundo francófono, de toda parte, em que se falava a língua francesa, da África, da Europa, da Polônia, que não é francófono. E ele então conseguiu examinar, fazer uma triagem e colocar esta frase que não pode ser esquecida. O Espiritismo é uma ciência que marcha ao lado da ciência. Quando a ciência apresentar nele um ponto que não seja verdadeiro, deve-se abandonar esse ponto e seguir-se a ciência. Ora bem, nós somos, eu, por exemplo, herdeiro da física newtoniana, das propriedades da matéria. Aprendi que um corpo sólido é todo aquele que preenche o lugar do espaço. Mas com a visão da física quântica, eu experimentei uma revolução mental, intelectual, para entender como o célebre gato das análises da física quântica poderia estar em lugares diferentes na mesma hora. Quando ouvi falar de Bohr e dos grandes físicos como Werner, aqueles que apresentaram a teoria da complementaridade, o próprio Werner. Quando eu tive a oportunidade de ler um pouco das teses de Carl Gustav Jung, e saber que também ele esteve fazendo paralelos com a física quântica e escreveu um livro com um notável físico, seu amigo, nada foi apontado no Espiritismo como equivocado, porque a doutrina tem uma linguagem, claro, do século XIX, não poderia ser diferente. Mas, ao modernizarmos a linguagem, há um grande risco do significado das palavras. Amigos americanos, ingleses, narraram-me há mais de 20 anos da dificuldade de traduzirem do francês ao inglês o Livro dos Espíritos, porque havia a palavra fluido, muito comum à época, mas na evolução da língua inglesa, na atualidade, o fluido não é apenas essa energia que transcende ao material. Tem um outro caráter. Nós chamamos, por exemplo, os fluidos que nós encontramos dos líquidos para colocar nos veículos automotores. Nós temos os fluidos de natureza sexual.
E então esses nobres intérpretes tiveram muita dificuldade. Substituir a palavra? Não, mantê-la e colocar uma nota de rodapé. Isto é fidelidade, porque traduzir não é interpretar, é dizer do idioma local o que foi pensado no idioma original. Então, as edições em inglês, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul e nos países de língua inglesa, até hoje, não sofreu nenhuma alteração, porque a sua é uma linguagem escorreita. Então nasce o Espiritismo, essa doutrina extraordinária que veio dizer quem somos nós. As velhas tradições, as lendas, o fantasioso, o miraculoso, 100 anos antes da cultura do século XX, nasce no Espiritismo, dando-nos a experiência do fato. E é a primeira doutrina que parte de um fato na busca de uma explicação. Normalmente, nós observamos uma teoria à busca de um fato, para que comprove. Foram os espíritos que vieram e que disseram: nós somos as almas das criaturas que viveram na Terra. Estamos de retorno, porque a morte é somente uma disjunção molecular da organização fisiológica. A vida não é apenas esse reflexo de natureza material. A vida transcende. Ela tem origem de natureza transcendental e, desde quando criada, não se extingue jamais. E daí se parte para o conceito da divindade. Sempre difícil, porque como se pode definir o absoluto, o infinito, em palavras comuns e finitas? Allan Kardec teve uma grande dificuldade. E narra Humberto de Campos, através da pulcra e nobre mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, que naquela noite, quando ele estava começando a catalogar, a codificar a doutrina, ele foi dormir muito preocupado. E então ele foi inspirado a começar a divulgação da doutrina de uma questão fundamental: Deus. Até então, toda a doutrina espiritualista colocava a questão nas seguintes palavras em português: quem é Deus? Ora, o verbete quem significa o homem que. Quem é Divaldo Franco? Que coisa, que aparelho ele está usando? Então temos aí o substantivo sobre dois aspectos. Quem é o ser humano? Que é o objeto. E Allan Kardec se atreve, na coragem transcendental, a colocar qu'est-ce que Dieu, que é Deus. Porque quando eu digo quem é Deus, eu já humanizei. Quem é? Que pessoa é Deus? Então ele tem natureza humana. Ele permite a noite de São Bartolomeu. Ele inspira o vandalismo, o fanatismo, o ódio, a segregação de raça, a segregação de conduta, a segregação de biótipos e faz da vida humana terrestre um caos. Mas que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. É uma definição que não se contém a si mesma. É a inteligência suprema. Por mais que nós tentemos entendê-la, ela é suprema. Vai além da nossa capacidade, que é
relativa. E o mesmo lado é a causa primeira, primária, inicial de todas as coisas. Então, essa causalidade explica a realidade de Deus. Deus tem em si os fatores causais da sua realidade cáusica. Então a doutrina cresce. E Allan Kardec, depois de uma resposta dessa, indaga, mas que provas se tem da presença de Deus? E é uma outra resposta, moderna, em um axioma que aplicais às vossas doutrinas. Examinai o universo, olhai as galáxias, olhai as micropartículas, olhai tudo aquilo que existe, mas que não vedes. Um axioma. Este axioma, toda causa tem um efeito. Se o efeito é intelectual, a causa é intelectual. Então, determinada substância mesclada com outra na física convencional apresenta uma terceira substância. Mas é a substância primária que ali está. E numa análise da imensa nebulosa que girava no espaço, isso há 14 bilhões de anos, nós vamos encontrar hidrogênio, nitrogênio, azoto e outras substâncias químicas. Então, essa causa, esta galáxia, já é um efeito. Quando eu leio, ouço a teoria do Big Bang, em palavras simples, havia duas forças no universo que se equilibravam, como um time de futebol, ou dois times de futebol, com notáveis jogadores do mesmo nível. Mas, de repente, uma dessas forças se altera e se potencializa. Então, há o choque, cuja ressonância os grandes telescópios fora da atmosfera ainda registram, dando a ideia de que o universo continua expandindo-se. Muito bem, estou de pleno acordo. O Espiritismo está de pleno acordo. Mas não foi a causa aí, porque duas forças já existiam. Essas duas forças, de onde vieram? Então nós vamos ao infinito, que Deus é a causa primária, que Ele é exatamente esse grande pensamento infinito, eterno, na linguagem teológica, porque não teve princípio, nem terá fim. Nós não somos eternos, porque fomos criados, nós somos imortais. Depois de criados, não mais nos desagregaremos. Então a doutrina surge e amplia-se. Os intelectuais silenciam, vão atacar os médiuns. Dizer que a mediunidade é uma degenerescência de natureza histeropata. É o tempo da histeria. Mais tarde se dirá que é uma personalidade dupla, uma parasitose. Mais tarde se dirá que é uma farsa. E os espíritos materializam-se na residência do maior físico da Inglaterra, William Crookes, por 3 anos, através de uma jovem menina que no início contava 12 anos, até os 15 anos, cujos fenômenos eram medidos, pesados, fotografados. Até o instante que Crookes fotografa o espírito e a médium, os dois juntos, na sua casa, e vê o espírito desaparecer nas tábuas. Ele arranca uma das tábuas para ver se existe um alçapão e que o espírito se refugiou. E então, na noite de 31 de maio de 1875,
ele escreve à Sociedade Dialética de Londres uma carta, na qual exara: desejo dizer-vos, porque vós me propuseste examinar se esses fenômenos são possíveis. Eu vos direi, não, não são possíveis, eles são reais. Idoso, quando recebeu uma comenda da rainha da Inglaterra, alguns amigos disseram: Crux, você se apaixonou pela médium, você já era um adulto, ela era muito bonita, e isso não acontece. E ele sorriu, severo e digno. Cada dia que passa, mais certeza eu tenho dos fenômenos que vi do que naquele próprio momento. Então são provas universais que estão em todo o planeta. Eu estava na casa de André Luiz Xavier, em Pedro Leopoldo, em 1954, com uma problemática na garganta muito séria. Amigos me haviam levado a um médico muito célebre em São Paulo, 1954, repito. E eu estava com uma afonia e muitas dores na garganta. Então ele fez uma análise e um diagnóstico. Provavelmente é uma neoplasia maligna. Na minha santa ignorância, eu não entendi nada. Foi preciso decodificar. Era um câncer. Então, eu resolvi vir de São Paulo a Salvador, porque, sendo funcionário de uma autarquia, nós tínhamos no Rio de Janeiro um grande hospital para os funcionários, a fim de me preparar e ir para o hospital para ver o de que se tratava. Mas resolvi, de São Paulo, escalar em Belo Horizonte, visitar Chico Xavier, que morava em Pedro Leopoldo, e vir a posteriori. Quando eu cheguei a Pedro Leopoldo, uma sexta-feira, dia de reunião, o Chico perguntou: Padre, você está rouco, está afônico? Eu digo: é, Chico, é uma doença misteriosa. Dói-me profundamente a garganta, a área. Parece-me que é um tumor. E o médico acha que seja, talvez, um câncer. Eu disse: não, Divaldo, mas Deus vai ajudar. Me pôs para falar na reunião pública 2 vezes. Quando terminou, uma da madrugada, convidou-nos a ir à casa do seu irmão André, como todos aqueles que o visitavam na época, ele fazia com todos. Não foi nenhum privilégio. E então, antes do cafezinho e da broa servida numa assadeira, ele nos chamou-se a um quarto. Estávamos Arnaldo Rocha, Carlos Cavalcante, estava José Martins Peralva Sobrinho e eu. Éramos, portanto, 4 ou 5 homens. Fecharam-se as janelas, uma janela. Eu sentei-me numa cadeira na única porta de acesso. E o Chico sentou-se ao lado. Havia uma marquesa, um móvel antigo. Ele debruçou-se e disse: Divaldo, faça a prece. Me doía tanto. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Quando eu estava, digamos, concluindo o Pai Nosso, eu vi uma voz feminina: Divaldas. Eu abri os olhos. Diante de mim, estava uma jovem, entre 16 e 18 anos, vestida com avental de enfermagem, que eu atribuí ser uma avental antiga, loura, o cabelo penteado para trás e as pontas voltadas para dentro, os olhos azuis. Sorriu. E então eu me detive. E ela, falando português horrível, disse-me: chama-me Schwester Sheila, irmã Sheila. E me operou com um pequeno aparelho materializado. Me deu a aplicação que eu considero ser radioativa. Quando ela disparou com aquela caneta que se movia dentro da minha boca por sobre a língua, eu dei um grito. Pela dor,
Ela tirou e disse, vai ser novamente. E novamente. Quando ela tirou novamente aquela caneta, que faz lembrar hoje as canetas que tem uma lâmpada na parte superior, ela perguntou assim, Divaldas, como vai? Eu disse, passou a dor. Eu havia recuperado a voz. Ali, na hora. E estou com essa voz até hoje. 1954. Mas não apenas uma vez. As materializações luminosas de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, da cidade de Campos dos Goitacazes, da casa do Chico, firmadas as fotos por ele. As materializações que o próprio Chico fez em sua casa, na presença de Arnaldo Rocha, Joaquim Alves, José Gonçalves Pereira e um grupo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E, enfim, os odores, os perfumes que ele exalava. Víamos ele ia oferecer um café. Pegava na asa da xícara e víamos a xícara suar por fora. E era um perfume de violeta. Pegava noutra e era um perfume de rosas. Pegava outra e ele, gentil, simples, diante das luzes fortes, ou do dia. Narrarei rapidamente a minha experiência nesse sentido. Eu ia com ele para a casa de André. Pedro Leopoldo fazia muito frio, julho, agosto. E eu ia de braços dados. De repente eu sentia aquela onda de perfume. E disse, Chico, que perfume. São as rosas de Pedro Leopoldo, meu filho. Eu disse, mas que benção. E fomos andando. Mais adiante, eu era colecionador de violeta dos Alpes. Aquela outra onda de violeta. Eu digo, nossa. Ele disse, meu filho, aqui tem muitas violetas dos Alpes. Mas, de repente, íamos conversando, eu me voltei para ele. E senti que saía do centro cardíaco. Aí eu aproximei e aquela onda. Então eu peguei na mão, estava úmida. Os dedos estavam úmidos. Eu não disse nada, porque ele discretamente, continuamos conversando, fomos. E eu nunca lhe disse nada. Então o Espiritismo nos deu uma filosofia científica que nos leva a Deus. Que nos fala que a noite de São Bartolomeu e congêneres são inferioridades da alma humana. A doutrina de Jesus é doutrina de amor. O Espiritismo é o nome temporário para esta época, porque virá um dia que não deve estar muito longe, em que a caridade predominará em todos os corações. E as designações que são necessidades teóricas do nosso relacionamento cederão lugar à legítima fraternidade. Tenho visto pessoas que entraram no Espiritismo e que se tornaram doutores. E me dou conta que o Espiritismo não entrou nessas pessoas. É muito fácil, diz Raul Teixeira, frequentar, mas para ser espírita é necessário, ainda segundo Raul Teixeira, ter coragem. Ter coragem de trabalhar as imperfeições, de superar o homem velho para instalar o homem novo dentro do seu coração. É necessário amar e compreender que somos irmãos. Alguns antipáticos, estou de acordo. Alguns que nos oferecem certa reação, porque já estivemos juntos e nos magoamos reciprocamente. Mas a doutrina espírita nos fala da reencarnação, a bênção da oportunidade nova de refazer os caminhos, de distribuir sorrisos e esperanças e de cantar, irmã Lua, irmão Sol, irmã Morte,
como Francisco, que sempre evocamos, exatamente porque ele é um espelho que reflete a figura de Jesus. Nestes dias em que a política social, econômica, evoca a noite de São Bartolomeu, comete tantos crimes puníveis pelas leis e liberados por alguns magistrados. Nesses momentos em que se trabalha para dizer que o crime é bom para a sociedade, que o aborto, como se estuda na França, a definição do aborto aos 9 meses, que ainda vai passar pelo Senado e receber a assinatura do presidente Macron, em que se vai praticar o infanticídio. Haverá lugar em nossa mente para nós que amamos os animais, para nós que arrancamos o instinto feroz dos nossos irmãos da escala zoológica e os tornamos dóceis, e os tornamos amigos, tornamos-los protetores nossos. Eu tenho uma amiga que padece de uma doença terrível, epilepsia. E ela tem um gato. Toda vez quando ela tem uma crise, o gato corre ao telefone, tira-o do gancho e fica miando. E como aquele telefone está ligado diretamente a uma senhorita, vai à providência imediata e salva. E quantos outros amigos doentes que tem nos seus cães, nos seus gatos, verdadeiros enfermeiros. Permitam-me terminar com uma velha poesia que não a vou declamar, mas que diz mais ou menos assim: meu cão chamava-se Veludo, e eu me cansei de Veludo. Veio o poema todo. E um dia peguei Veludo e, tomando de um barco, fui ao alto mar. E lá em alto mar eu atirei o miserável nas águas. Ele reagiu, parece que adivinhou, se debateu nas minhas mãos e até me arranhou o peito. E eu o atirei lá. Voltei de barco, revoltado, e fui para casa. Pela madrugada, eu senti que alguém arranhava a porta da rua. Mas que seria? Fui correndo. Era o infame Veludo. Não, não, não. Não era o infame Veludo. Era o anjo Veludo. Porque naquele debater-se, ele arrancou uma corrente que eu tinha, com uma peça de alto valor monetário e sentimental, que me foi dado pela minha avó. E ele nadou até a praia e veio até aqui em casa com o cordão de ouro na boca. E quando eu abri a porta, ele lançou nos meus pés e morreu. Como é que nós podemos ter a covardia do aborto criminoso? Das noites de São Bartolomeu, vamos fazer desta mensagem que nos une como irmãos, porque o nosso genitor é único, o caminho da nossa felicidade, da nossa plenitude. Senhor.